Pode colocar na tela, por favor? Temos aí a primeira questão que diz o seguinte: de acordo com o pensamento vigotskiano, quando duas linhas complementares independentes do desenvolvimento se convergem, é que se consagra um momento de maior significado no curso do desenvolvimento intelectual, que dá origem às formas puramente humanas de inteligência prática e abstratas. Quais são, pessoal, as formas puramente humanas e de inteligência prática? Essas duas linhas de desenvolvimento são. Aí, pessoal, Vygotsky vai dizer que é a fala e a atividade prática, ok? São essas duas linhas de desenvolvimento, ok? Esses dois elementos aí. Então vamos para a questão gabarito letra C. Próxima questão diz o seguinte: do ponto de vista da pedagogia histórico-crítica, cai muito, né, pessoal, essa teoria. O currículo é sempre relacionado ao conteúdo do ensino e diz respeito ao conjunto de atividades desenvolvidas na escola. Não quaisquer atividades, mas aquelas que são, e aí, pessoal, são chamadas de atividades nucleares, ok? Ela vai contar que vai dizer que o currículo é responsável, tá certo, pessoal, por atividades nucleares, ok? Coloca na tela por atividades nucleares, beleza? Então já pode marcar aí, gabarito, letra B. Próxima questão, pode colocar na tela. Próxima questão diz o seguinte: a proposta pedagógica da educação infantil é o plano orientador das ações das instituições e define as metas que se pretende para a aprendizagem e o desenvolvimento das atividades que nela são educados e criados, educados e cuidados. E é elaborado num processo coletivo com profissionais e comunidade escolar. De acordo com o descrito nas DCNs para a educação infantil, as propostas pedagógicas devem respeitar os seguintes princípios. Quais são os princípios, pessoal? São os princípios éticos, políticos e estéticos, ok? São estes os princípios. Então já pode gabaritar aí, gabarito letra A. Próxima questão, questão 4. A questão 4 também teoria da educação, vamos lá. Na teoria de Piaget, os símbolos diferem dos signos. Essa diferença pode ser explicada da seguinte maneira. Então, eu vou apagar aqui para a gente poder fazer o esboço. Ele vai dizer o seguinte, pessoal. Ele vai dizer que os símbolos vão ser semelhantes, vão ser iguais, vão ter igualdade figurativa com os objetivos representados e são criados pelas crianças. Já os signos são criados por convenção e não mantém igualdade ou semelhança com os objetivos que representam.
ok? É justamente estes elementos. Os símbolos mantêm semelhança figurativa com os objetivos representados e são criados pelas crianças. Ao contrário, os símbolos os signos são criados por convenção e não mantêm nenhuma semelhança com os objetivos que representam. Então aqui é o nosso gabarito, pessoal. É a letra A, que é a descrição da teoria que nós acabamos aí de ver em relação a símbolos e signos, ok? Vamos para a próxima questão. Olha só, essa questão aqui é interessante. Sobre a frequência na educação infantil, é correto afirmar. Vamos para a primeira questão. Não é pré-requisito para a matrícula no ensino fundamental, está correto. Esse aqui é o nosso gabarito. Para a gente poder observar, em relação às outras, deve ser no mínimo de 60%, tanto para a creche quanto para pré-escolar. Pessoal, lá não aparece a questão da creche, só a pré-escola, ok? Essa questão está errada, porque não aparece a creche. Então, nosso gabarito aí, letra A, ok? Você pode ficar com dúvida na letra B, porque lá realmente fala de 60% na LDB, ok? A LDB trata que é 60%, mas ela vai falar apenas pré-escola. Creche não aparece, beleza? Fica atento, atenta aí para o que realmente diz o normativo. Me coloca na tela, por favor. Lembra que eu falei para vocês que a gente vai mesclar a teoria com a questão legal, né? E essa questão justamente ilustra esse aspecto, beleza? Questão 7. A questão 7 diz o seguinte: o projeto político-pedagógico é entendido como a própria organização do trabalho pedagógico da escola. A construção do PPP parte dos princípios de igualdade, liberdade, gestão democrática, valorização do magistério e qualidade. Pode marcar aí, gabarito letra A. Questão 6. Questão 8, desculpa, questão 8. A questão 8 vai dizer o seguinte: sobre as características de uma educação escolar de qualidade social, analisar os itens. A 8 vai ter itens para que nós possamos julgar. Então venha comigo. Incorporar no cotidiano escolar as novas tecnologias da comunicação e da informação, correto. Fomenta a formação de qualidade morais, traços de caráter, atitude e convicções conforme as ideias neoliberais. Aqui está errado. Nós estamos aqui, pessoal, trabalhando educação integral, ok? Na verdade, é educação integral, aspectos intelectuais, físicos, sociais, ok? São estes aspectos aqui. E todos eles voltados para a educação do futuro, não de acordo com a educação, ideais neoliberais, ok? Esse item aqui está errado. Então, o primeiro está certo e o segundo está errado. Promove a integração entre cultura escolar e outras culturas, aqui é a questão multicultural, no rumo da educação intercultural e comunitária, esse sim está correto. Então, 1 e 3, itens corretos. Pode gabaritar aí, portanto, gabarito letra B. Vamos para a 9, questão 9. Diz o seguinte: em relação à prática pedagógica, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo corretamente. Os eixos estruturantes das práticas pedagógicas da educação infantil são interações e a brincadeira, experiências nas quais as crianças podem construir e apropriar-se de conhecimentos por meio de suas ações e interações com os seus pares,
e com os adultos, o que possibilita aprendizagens e desenvolvimentos e socialização, ok? Então, nosso gabarito ficou a letra D, não é isso? Ficou a letra D. 10. Vamos para a 10, que diz o seguinte: em conformidade com a Resolução 4 de 2010, as DCNs gerais para a educação básica têm por objetivo. Então venha comigo. Aqui, pessoal, objetivo, artigo 2º, beleza? Promover a redistribuição de recursos vinculados à educação, levando em consideração o desenvolvimento social e econômico, além da diversidade regional do país. Isso aqui, pessoal, nem consta lá no artigo 2º, ok? Então está errado. Estimular a reflexão crítica e propositiva, que deve subsidiar a formulação e execução e a avaliação do projeto político-pedagógico da escola de educação básica. Aqui já aparece lá no inciso 2º, é a descrição do inciso 2º. Então, a 2, né, o item 2 está correto, portanto, gabarito letra B. Questão 11, vamos para a 11, que diz o seguinte: sobre a avaliação da aprendizagem, avaliar se as afirmativas são certas ou erradas. Quando for certas, coloca C. Quando for errado, coloque a letra E. Então venha, vamos juntos. A avaliação é uma prática exclusiva da escola? Não, pessoal. Em espaços educacionais, ok? Errado. A avaliação nas escolas ocorre de maneira intencional e sistemática, correto. A prática de avaliar é intrínseca ao ser humano, também está correto. Então, errado, correto, correto, gabarito, letra D. Vamos para a 12. Questão 12 diz o seguinte: sobre a aprendizagem, segundo a teoria sociocultural, assinalar a alternativa correta. Então, a sociocultural leva em consideração questões sociais, culturais, o meio. Então, vamos dar uma observada aqui, item a item. Vamos para a correta. É determinada pelas características biológicas? Não, pessoal. Características sociais e culturais. Então, item errado. É sustentada por um esquema unidirecional de estímulo-resposta. Ela vai ser baseada no desenvolvimento da subjetividade do sujeito a partir das experiências sociais e culturais. Item errado. Refere-se a um processo interativo e contextual que é resultado da participação dos alunos em uma comunidade de prática, gabarito, letra C. Justamente o que se refere à teoria. Piaget com os períodos, as fases do desenvolvimento. Então vem comigo. Segundo Piaget, o período, daqui a pouco a gente vai saber qual é relacionado ao desenvolvimento mental, que é iniciado a partir da capacidade do reflexo da criança, então a primeira fase, que vai até quando a criança inicia sua própria linguagem ou outros meios simbólicos para representar o mundo pela primeira vez. Então, que é a primeira fase, chamada sensório motor, gabarito, letra A. Vamos para a 14. A 14 aqui, teoria de Vygotsky. Vamos juntos. Segundo Vygotsky, a aprendizagem procede o desenvolvimento. Então, ele vai dizer primeiro você aprende, depois você desenvolve aqui o desenvolvimento infantil. Nesse sentido, precisa
compreender que a criança sempre está aprendendo e antes de desenvolver suas habilidades e capacidades, ela passa pelo processo de construção do conhecimento, na qual ela irá processualmente desenvolver o que foi aprendido. A lacuna é preenchida corretamente por letra A. Gabarito, letra A. Questão 15. A questão 15, só antes de fazer a 15 e a 16, pessoal, quando a gente fala de Vygotsky, nós falamos de zona de desenvolvimento. E aí muitas pessoas ficam presas na zona de desenvolvimento proximal. Observe essas duas questões que eu trouxe aqui, elas vão ilustrar que você precisa ir além do conhecimento da zona de desenvolvimento proximal. Então vamos juntos aqui fazer a questão. Pode colocar na tela. Questão 15 diz o seguinte: para Levi Vygotsky, na brincadeira, a elaboração de contextos imaginários, a interação com os outros, objetos e humanos, a criação de regras, faz com que o desenvolvimento da criança seja impulsionado. Então vamos aqui dar uma olhada. Qual a zona de desenvolvimento Vygotsky refere-se nesse contexto? Aqui, pessoal, é a potencial. Potencial, ok? Características da zona de desenvolvimento potencial. Pode gabaritar aí. Gabarito letra C. Olha a próxima, pessoal. Ele vai trabalhar o mesmo aspecto, mas olha como ele traz questões diferentes. Para Vygotsky, a brincadeira é a principal atividade da criança, por ser a que mais possibilita a aprendizagem e o desenvolvimento, ao fazer com que ela haja para além do que é capaz de fazer sozinha no momento. Aqui nós estamos falando de zona de desenvolvimento real, ok? Então já pode gabaritar aí, gabarito, letra B. Maravilha? Conseguiu ver a diferença, pessoal, da real para a potencial? Dê uma olhada aí nas questões. Real para a potencial. Uma, a criança o desenvolvimento vai ser impulsionado. A outra, a criança já faz aquilo que age para além do que é capaz de fazer sozinha, ok? Então há uma diferença aí gigantesca. Vamos para LBI, Lei Brasileira de Inclusão. 17. Conforme estabelecido no artigo 27 da Lei Brasileira de Inclusão, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, lá diz o seguinte: a educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo de desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Nesse sentido, é dever do. Lá no artigo 27, vai dizer que é dever do. É o parágrafo único, tá? Só para a gente poder contextualizar. Do artigo 27. Vai dizer que é dever do Estado, da família, da comunidade escolar, da sociedade, assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de negligência e
discriminação. É isso que diz a legislação no parágrafo único. Então, vamos dar uma olhada aqui para a primeira. Estado da família da comunidade escolar assegurar. Aqui faltou quem, gente? Sociedade. Então, vamos para a letra B. Estado, família, da sociedade, faltou comunidade escolar. Estado e da família, faltou comunidade escolar e sociedade. Estado, família, comunidade escolar, sociedade, assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando a salva de toda forma de violência, negligência e discriminação. Pode colocar aí, pessoal, letra D. Gabarito letra D. 18ª, vamos para a 18. Todos os estabelecimentos de ensino têm a incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica conforme estabelecido lá no artigo 12 da LDB. Nesse sentido, analise as afirmações abaixo sobre projeto político pedagógico. Então nós temos aí PPP conectado com LDB. Nosso objetivo aqui é PPP. O projeto político pedagógico é um instrumento balizador para o fazer educacional e, por consequência, expressa a prática pedagógica das escolas, dando direção à gestão e às atividades educacionais pela explicitação de seu marco referencial da educação que se deseja promover, do tipo de cidadão que se pretende formar. Pode colocar aí, certo? Já vou marcar aqui, certinho. Vamos para a próxima. O PPP constitui-se em um instrumento teórico-metodológico que organiza a ação educacional do cotidiano escolar de uma forma refletida, sistemática e orgânica. Pode marcar também correto. Terceiro item. O PPP deve ser elaborado de forma participativa e colaborativa, ok? Originado no seio da coletividade docente, funcionários da comunidade, docente, funcionários, alunos e pais, que dá uma identidade à instituição educacional. Pode marcar também. O terceiro item está correto. Vamos para o quarto. O projeto político-pedagógico constitui-se um conjunto de experiências a serem promovidas pela escola para promover a formação e a atuação do seu corpo docente. Vem aqui em mim, por favor. Pessoal, apesar de o PPP ter elementos, e uma parte do PPP que realmente é voltado para a promoção e atuação, formação do professor, não vai ser apenas este elemento. É voltado para a formação dos estudantes, dos demais profissionais da educação, da comunidade. Esse item ficou incompleto, porque deixa parecer que o PPP é voltado apenas para a promoção e formação e atuação do corpo docente. Então o item está errado por este elemento, porque o PPP é voltado para a formação e a atuação de todos que estão ali dentro da instituição, ok? Então esse item está errado. Coloca lá na tela, por favor. Então nós temos o 1, 2 e o 3 como certos. Vamos para o gabarito. Apenas 1, 2 e 3 estão corretos. Pode marcar aí, letra A. 19. Daqui a pouco nós vamos chegar ao 20, nós vamos aí dar uma pausa para comentarmos como estamos, né? Esse processo de avaliação é utilizado não apenas para acompanhar a aprendizagem do aluno, mas também como um instrumento para auxiliar o docente. Representa o ponto de partida, centro, de uma série de interdependências para as interações nos processos de ensino e aprendizagem. Ensino, aprendizagem e avaliação são processos interligados. Com base no trecho, analise a opção que indica corretamente o tipo de avaliação
descritiva. Olha só, pessoal, aqui parece que é a diagnóstica, ok? Mas quando ele fala que não apenas para acompanhar, ele já tira a diagnóstica, porque fala, além de acompanhar, é um instrumento também para auxiliar o docente. Ou seja, as características aqui são voltadas e apontadas para a avaliação formativa. Beleza? São todas as características aí da avaliação formativa. Então pode marcar aí o gabarito, letra B. Vamos para a 20ª. Já estamos aí na metade do nosso simulado. Vamos lá. Para Piaget, as leis que regulam a evolução e a aprendizagem são. Ele vai dizer, pessoal, que será assimilação e acomodação, ok? Então pode gabaritar aí, gabarito, letra B. Vamos para a questão 21. Olha só, uma questão sobre tendências pedagógicas. Vamos lá, juntos. Durante uma excursão escolar no Parque Natural da cidade, a professora Clara orientou os alunos a observar a flora e a fauna locais. Ela pediu que anotassem suas observações em um diário de campo, tirassem fotos das plantas e animais que encontrassem e fizessem perguntas uns aos outros sobre o que viam. Clara incentivou os alunos a se dividirem em pequenos grupos para explorar diferentes áreas do parque. E ao final da excursão, cada grupo apresentou suas descobertas para a turma, discutindo sobre a importância da preservação ambiental. Em sala de aula, a professora utilizou essas observações para aprofundar os estudos sobre ecossistema, promovendo debates, atividades práticas relacionadas ao tema. Com base nas estratégias de ensino explícitas, no caso hipotético, trata-se de abordagem pedagógica que permeia a prática da professora Clara. Pessoal, questões interessantes aqui. Ela buscou primeiro que as crianças pudessem pesquisar, né? Foi uma prática de pesquisa e ela começou a fomentar ali junto com os grupos, conversou com as crianças que as atividades foram por meio de grupo. Então, a tendência pedagógica que está baseada, pessoal, na pesquisa, que está baseada nessas questões que foram colocadas aqui, nesses elementos que foram colocados, olha só. Deixa na tela, tá? Pode continuar na tela. Eu vou colocar aqui. Pode voltar lá, por favor? Volta lá, por favor. Nós temos aqui as questões que foram, né? Vou colocar aqui para que você possa conseguir fazer essa questão. Olha só. Elas foram em excursão, a professora orientou que observassem, né? Aqui. Pediu que anotassem as suas observações no diário de campo, tirassem fotos, incentivou que os alunos se dividissem em grupos, olha só a questão do grupo, ok? Explorando diferentes áreas do parque, ao final da discussão cada grupo apresentou suas descobertas, então aqui aprendizagem por descoberta, discutindo sobre a importância da preservação ambiental. Em sala, olha a característica da sala, utilizou essas observações para aprofundar sobre ecossistema, promovendo debates e atividades práticas, olha só, pela atividade prática, sobre o tema. Então, a questão da aprendizagem por descoberta, a questão de atividade em grupo, a questão da pesquisa, vai levar, pessoal, para a tendência progressivista, ok? Pode colocar aí, pessoal, a tendência aqui foi a progressivista, ok? Que é justamente a questão da pesquisa, né, a questão ela foi para a questão da prática, né, desenvolvendo das atividades práticas, debate, a questão da aprendizagem por descoberta. Pode marcar aí, gabarito, letra C, beleza?
Professor, por que que não foi a libertária, ou a libertadora, ou a crítico social dos conteúdos? Eu quero saber por que que não foi. Né? Você pode me perguntar. Vamos lá. Aqui, pessoal, fora da escola, primeiro elemento. Libertadora, também fora da escola. Elas vão trabalhar questões sociais, anti-autoritárias, elas não vão trabalhar a questão da não diretividade. Lembra lá, pessoal? O professor ele vai ser apenas o animador, ele não será um professor que está conectado muito com as questões do conteúdo, então essas duas aqui já caem por terra. Então a gente já passa para a crítico social dos conteúdos. Por que que não é crítico social dos conteúdos? Simplesmente, pessoal, porque a professora levou essa criança para o parque, né, o parque natural da cidade. A professora orientou as questões de fauna e flora. Lembre-se que quando a gente fala de crítico social dos conteúdos, nós estamos falando que o conteúdo é ferramenta para que ela possa se utilizar a partir de suas questões cotidianas, instrumentalizando essa pessoa para que ela possa encarar os fenômenos, né, as questões do seu cotidiano, ok? Da vida adulta. Lá, quando a gente fala da questão teórica, fala que é para que a pessoa possa se desenvolver a partir do conteúdo e da realidade, confrontando essa realidade para que ela possa aprender a enfrentar as problemáticas do cotidiano. Então, as características de aula que foram apresentadas aqui não são características que são baseadas na proposta crítico-social dos conteúdos. Já a questão da pesquisa, a questão do trabalho em grupo, a questão do debate, a questão das atividades que essa pessoa, que a professora propôs, para que ela pudesse aprender a partir da descoberta, são elementos da tendência progressivista, ok? Beleza? Só para deixar claro aí, para que você não tenha nenhuma dúvida sobre as características de cada uma delas. Vamos para a 22. Acho que era a questão que poderia dar mais alguns problemas aí com relação à teoria. Coloca na tela para mim, por favor, a 22. Nós temos aí a 22 que diz o seguinte: sobre a função social da escola, então aqui o assunto é função social da escola, o compromisso do educador, assinale a errada. Então vamos procurar a errada. Olha só. A escola deve promover a inclusão social e a formação integral dos alunos, considerando sua dimensão física, emocional e social. Correto, nós estamos procurando a errada. O educador tem um compromisso de criar um ambiente de aprendizado que respeite e valorize as diferenças individuais, ok, muito bem. A função social da escola inclui preparar os alunos para o mercado de trabalho, proporcionando conhecimentos e habilidades técnicas específicas. Essa é a função social da escola, ok, correto. A letra D diz o seguinte: os educadores devem colaborar com a comunidade escolar e suas instituições e outras instituições para apoiar o desenvolvimento acadêmico e pessoal do aluno, ok, correto. E a letra E diz o seguinte: a escola deve focar exclusivamente no desempenho acadêmico dos alunos, desconsiderando suas necessidades emocionais e sociais. Pessoal, a letra A falou sobre a preocupação integral e as necessidades emocionais e sociais. Ou é a letra A ou é a letra E que está correta. Logicamente que a letra A estando correta, a letra E está incorreta. Então pode marcar aí, o gabarito é letra E, ok? Vamos para a 23. Pode colocar na tela. 23 diz o seguinte: a avaliação da aprendizagem, mais uma questão sobre avaliação, quando compreendida como um processo contínuo e intrínseco, a prática pedagógica transcende a mera mensuração de resultados. Ao considerar as dimensões formativa e diagnóstica, o professor assume um papel ativo na construção de conhecimentos significativos. Com base nessa perspectiva, marque V para verdadeiro e F para falso. Então vamos lá.
A avaliação formativa se assemelha à avaliação diagnóstica como quando identifica novas dificuldades durante o processo, mas não são a mesma coisa, pois a formativa tem um caráter contínuo, ajustável ao longo do tempo. Verdadeiro, pessoal. Os dois estão preocupados com as novas dificuldades, uma voltada para a questão contínua e outra voltada para a questão diagnóstica, lá no início do processo. Correto. O próximo, a avaliação diagnóstica, por ocorrer no início do processo de ensino, tem como principal objetivo classificar? Não, pessoal. É justamente fazer uma análise prévia do conhecimento, ok? Errado. Pode colocar aí. Falso, não classificatória. Vamos para o próximo. A avaliação formativa, ao fornecer feedback contínuo ao aluno, permite que o professor ajuste suas práticas pedagógicas, que os estudantes reflitam sobre seu próprio processo de aprendizagem. Feedback, autoavaliação são processos, pessoal, e critérios claros também, que eu acabei esquecendo. São aí 3 pontos da avaliação formativa. Portanto, aí pode colocar verdadeiro, ok? Feedback, autoavaliação e critérios claros. Vamos para o próximo. A avaliação da aprendizagem deve ser vista como um instrumento semelhante ao contrato didático utilizado pelo professor para controlar o processo de ensino e promover o clima escolar em sala de aula. Pessoal, ele deve ser um instrumento para aprendizagens, ok? Isso daqui é falso. Vamos para a próxima, que diz o seguinte: a avaliação formativa e a avaliação diagnóstica são processos independentes com objetivos distintos. A primeira, a formativa, busca acompanhar o processo e a segunda, identificar dificuldades. Ambas estão preocupadas com a questão das dificuldades do sujeito, ok? Então, cuidado com esse tipo de questão. Sim, a diagnóstica fica preocupada com a questão das dificuldades do sujeito, sendo ela inicial, ok? Não inicial do ano, mas inicial do processo de ensino e aprendizagem. Mas a formativa também se preocupa com as questões, dificuldades ao longo do processo, ok? Então você tem aí todo um processo que vai ser a preocupação aí, ok? Que será a preocupação, pode colocar na tela, por favor? Que será a preocupação aí da questão, ok? Então aqui, pessoal, quando fala que a diagnóstica fica preocupada com identificar as dificuldades, não é só a diagnóstica. A avaliação formativa também, sendo que uma está preocupada com a dificuldade inicial do processo de ensino e aprendizagem e a outra com as dificuldades que vão aparecendo durante o processo. E aí por isso que ela precisa dar o feedback, é por isso que o aluno, o estudante precisa conhecer os critérios, que os critérios sejam claros, para que fique aí bem tranquilo durante todo o processo, e aí fica falsa a questão, ok? Pode colocar aí na tela a questão, por favor? Então vamos lá. A próxima diz o seguinte: ambas as avaliações, a formativa e a diagnóstica, são complementares, mas a avaliação diagnóstica possui caráter classificatório. Pessoal, não é caráter classificatório, é caráter verificador dos conhecimentos prévios, ok? Então, falso, ok? Então, como que ficou aí, pessoal? Ficou da seguinte forma. Pode deixar na tela aí, por favor? Ficou assim, olha só. Verdadeiro, falso, verdadeiro e o restante todo falso. Então vamos lá para o gabarito. O gabarito então ficou letra
ok? Coloca na tela, então, a próxima questão. Vamos lá, 24. Vamos para a questão 24, que diz o seguinte: o conceito de professor crítico reflexivo é primordial na educação contemporânea, destacando-se pela capacidade de analisar e aprimorar sua prática pedagógica. Qual afirmação apresenta a prática característica de um professor crítico reflexivo? Vamos lá. Aquele que aplica o mesmo planejamento pedagógico em todos os anos, assegurando que o conteúdo sejam cobertos de forma uniforme e padronizada. Coloca na tela, por favor. Vamos lá. Não pode ser do mesmo ano, que são turmas diferentes. E aí ele não pode ficar preocupado em cobrir todo o conteúdo, mas desenvolver um conteúdo que possa ser de acordo com a necessidade. Ao mesmo tempo, isso não pode ser nem uniforme e nem padronizado. Por quê? As turmas são heterogêneas. Então esse item está errado. Pode deixar aí na tela, pode deixar, por favor. Nós temos aqui o próximo que diz o seguinte: evitar a autoavaliação, já paro por aqui, porque é um professor crítico reflexivo, ele vai promover a autoavaliação, já está errado, ok? Concentrar-se exclusivamente na transmissão de conteúdos, já paro por aqui, ele deve estar preocupado no desenvolvimento do sujeito e na construção do conhecimento, e não meramente na transmissão de conteúdo. Pessoal, quero lembrar para vocês o seguinte: a transmissão de conteúdo, ela deve ser instrumental. Não é pecado transmitir conteúdo, mas essa transmissão de conteúdo, ela deve ser instrumental, na perspectiva em que você implementa o conhecimento para que o estudante ele tenha condições de construir o conhecimento, ok? Então, e aí ele continua deixando de lado o desenvolvimento integral, errado, ok? Vamos lá. Revisar e adaptar continuamente suas práticas pedagógicas com base em análises críticas dos resultados de aprendizagem e no feedback dos alunos. Até aqui está perfeito. Promovendo educação dinâmica e contextualizada. Vamos deixar marcado aqui, vamos para o próximo? Eu estou achando que esse é o gabarito. Vem comigo, olha só. Seguir estritamente orientações curriculares. Já paro por aqui, porque o que acontece, pessoal? Nós temos que entender que, na perspectiva pós-crítica do currículo, o currículo ele tem um papel, e esse papel precisa ser questionado como verdade absoluta. Lembre-se disso. A partir dessa questão, eu tenho que dar espaço para adaptação, sim. Eu tenho que dar espaço para inovação, sim. Eu tenho que garantir que a turma possa ser contemplada a partir do conteúdo que eu preciso trazer, sim, porque é um conhecimento historicamente estabelecido. Eu não posso negar isso aos meus alunos, porém, eu preciso considerar a perspectiva das adaptações com relação à sua realidade, ok? E também questionar essa cultura que está sendo implementada pelo currículo, na perspectiva multicultural. Então, o item que está aí correto é a letra D, porque eu continuamente vou observar a minha prática, vou observar de forma crítica, meus estudantes vão dando feedback. Para vocês terem uma ideia, eu ao longo, inclusive aqui do próprio canal, eu fui mudando a dinâmica da aula, fui mudando o jeito de dar aula. Quem me acompanha já desde o começo, observou que eu não estou trabalhando da mesma forma como lá no início. Por quê? Porque eu fui observando justamente as minhas práticas pedagógicas e fui recebendo o feedback de vocês, até chegar no formato que nós estamos hoje, não significando que esse formato continuará, porque ele vai se adaptando de acordo com a realidade que são vocês. Vocês são a minha realidade. Então, o professor crítico reflexivo tem essa característica de estar sempre tentando melhorar o seu trabalho para que possa atender às necessidades a partir do quê? Do conteúdo. Eu não deixei de dar o conteúdo, propor o conteúdo, trazer, mas sempre tentando inovar, sempre tentando te ajudar. Então, gabarito, letra B. Perfeito? Ficam contextualizado para que você possa entender. Coloca na tela, por favor, a 25. Então, nós temos aí agora a questão 25. A questão 25 diz o seguinte: no processo de ensinar e aprender, a relação entre teoria e prática é essencial para a construção do conhecimento. Então, a teoria e prática é essencial para a construção do conhecimento.
Assim sendo, podemos concluir que, então vamos lá, a teoria deve ser ensinada de forma isolada não, deve andar juntos, teoria e prática. Item, aí já está errado. Prática pedagógica deve ser conduzida de forma empírica, deixa eu só dar uma olhada aqui, essa é a 25. De forma empírica, sem a necessidade de embasamento teórico, já está errado. Se elas devem andar juntas, está errado. Então vamos lá, letra C. A teoria e prática devem ser integradas, ok? Permitindo que os alunos construam conhecimento a partir da aplicação prática dos conhecimentos teóricos em contextos reais e significativos. Teoria e prática andando juntos, ok? Integradas. Gabarito letra C. 26. Sobre a avaliação. A avaliação da aprendizagem deve ser entendida como um processo contínuo informativo que contribui para o desenvolvimento integral dos alunos, considerando essa concepção, com a afirmação a seguir, descreve corretamente a prática da avaliação alinhada a este conceito. Então vamos lá. Aplicar provas e testes exclusivamente no final de cada bimestre. Não, pessoal, avaliação formativa, né? A avaliação deve ser formativa, já está errada. Então, ao longo do processo. Utilizar a avaliação de maneira contínua, diferente da letra A, para acompanhar o progresso do aluno, diferente da letra A, e ajustar as estratégias de ensino conforme as necessidades identificadas ao longo do processo. Aqui sim a avaliação formativa. Gabarito, letra B. Vamos para a 27. A 27 diz o seguinte. Bebendo um pouco d'água. Vamos lá então. 27. As políticas públicas da educação inclusiva no Brasil têm como objetivo garantir o acesso e a permanência de alunos com necessidades educacionais especiais, NE, em ambientes de ensino regular. Considerando os avanços e desafios da inclusão social, é correto afirmar que... Então, aqui uma questão sobre inclusão. Vamos lá. A segregação dos alunos com NE em classes especiais é essencial? Não, pessoal, a segregação não, é a inclusão. E a inclusão em classes regulares, ok? Aqui, ó, em classe, o ensino é regular, classe regular. Item errado. Letra B. A educação inclusiva deve ser implementada apenas nas escolas públicas e privadas. Públicas e privadas. Item errado. Letra C. A utilização de práticas pedagógicas diferenciadas e adaptadas às necessidades de cada aluno com NE é fundamental para promover a inclusão e o desenvolvimento pleno desses alunos no ambiente escolar. Esse sim está correto. Pode gabaritar aí, gabarito, letra C. Vamos para a 28. A 28, para que possamos julgar verdadeiras ou falsas sobre questão de ética na educação. A formação ética e cidadã é fundamental na educação básica, especialmente nos anos iniciais do ensino fundamental, onde as bases do comportamento moral e social são desenvolvidas. Os professores que atuam nessa fase educacional desempenham um papel essencial na construção de valores como respeito, justiça e responsabilidade, preparando os alunos para o exercício pleno da cidadania. Analise as afirmativas a seguir sobre ética e cidadania na formação da criança e do adolescente, do jovem e do adulto. Marque V quando for verdadeiro e F quando for falso. Conteúdo que sempre cai, sempre estão aí nas nossas provas. Decidi trazer para a gente poder fazer uma análise. Ética na educação deve ser abordada como um conjunto de normas rígidas, imutáveis, estabelecendo claramente o que é certo e o que é errado, sem espaço para discussão ou questionamento dos alunos. Pessoal, a questão ética, apesar de ter base teórica sólida
ela precisa ser discutida, contextualizada, ela deve ser desenvolvida com todos entendendo, participando, pertencendo do processo, ok? Essa questão de ser rígida e imutável já está vencida dentro do processo, principalmente educacional. Todos precisam participar, porque nós estamos na perspectiva da educação pública e também democrática. Pode colocar então aí, questão, o item está errado. Pode colocar na tela, questão aí errado, logicamente vamos colocar falso. Vamos para a segunda. O segundo item diz o seguinte: a educação para a cidadania deve incluir desenvolvimento de empatia, do respeito pelas diferenças, incentivando os alunos a se colocarem no lugar do outro e a entenderem as diversas perspectivas que compõem a sociedade verdadeiro. O ensino de ética e cidadania nos anos iniciais deve focar-se exclusivamente no conteúdo teórico. Já paro por aqui que deve ser teórico e muito mais do que isso deve ser prático. Deve ser uma questão prática. Já paro por aqui. Próximo diz o seguinte: a formação ética cidadã envolve a compreensão e o respeito pelas regras de cidadania coletiva, bem como a participação ativa, olha só, questão da participação ativa dos alunos, em discussões sobre direitos e deveres, verdadeiro. É fundamental que a prática pedagógica nos anos iniciais promova a construção de um pensamento crítico e reflexivo, permitindo que as crianças questionem normas sociais e participem ativamente na construção de valores éticos e de cidadania verdadeiro. Então ficou assim, pessoal: F, V, F, V, V. Então vamos ver aqui qual é a letra que tem essas características. Gabarito letra A. 29, vamos para 29. Pegamos a barreira aí da 29ª. No ensino fundamental de 1º a 5º ano, a escolha de metodologias e recursos didáticos é fundamental para promover o engajamento dos alunos e facilitar a aprendizagem. Qual afirmação apresenta uma abordagem metodológica que pode ser considerada mais eficaz para essa fase de ensino? Priorizar a leitura individual de textos complexos sem mediação? Deve acontecer a mediação. Item errado. Concentrar-se exclusivamente em atividades escritas. Pessoal, variar as atividades, ok? Variar as atividades. Atividades devem ser variadas. Letra C. Evitar o uso de tecnologias? Não, pessoal. Incentivar o uso de tecnologias. Letra D. Utilizar recursos audiovisuais e jogos educativos como ferramentas para reforçar o conteúdo abordado em sala de aula, estimulando diferentes formas de aprendizagem. É aqui sim, pessoal. Letra D, nosso gabarito. Olha só em caráter de curiosidade, aplicar a mesma metodologia de maneira nenhuma. Metodologias devem ser diversificadas. 30. Vamos para a 30. Diz o seguinte: os objetivos da educação infantil no Brasil são delineados em documentos normativos. A educação infantil tem como objetivo, exceto, vamos lá, vamos procurar aquela que está errada: estimular o desenvolvimento da identidade pessoal e social correto, fomentar o desenvolvimento das habilidades de linguagem e comunicação correto, incentivar a exploração e a descoberta do mundo por meio do brincar, exatíssimo, e implementar um currículo padronizado para garantir a alfabetização. 2 erros: currículo padronizado e a alfabetização na educação infantil. Aqui está o erro. Gabarito letra D, né? Pode colocar aí, gabaritando juntos. Gabarito letra D. Vamos para as 10 últimas. 10 últimas questões. O professor educador é essencial no processo de ingresso, permanência, sucesso do aluno na escola. Esse papel vai além
da mera transmissão de conteúdos, envolve práticas pedagógicas e estratégias de acolhimento que consideram as diversas dimensões da vida dos alunos. Qual das alternativas a seguir melhor descreve uma prática pedagógica que contribui significativamente para o ingresso, permanência e sucesso do aluno na escola? Vamos dar uma olhada aqui, o que contribui para o ingresso, permanência e sucesso do aluno na escola. Vamos para a letra A. Adoção de métodos tradicionais de ensino, onde o professor é o centro. Aqui, pessoal, metodologias múltiplas, de preferência progressistas, ok? E quem deve ser o centro? O estudante. Item errado. Construção de um ambiente escolar inclusivo, ok? Que respeite e valorize as diferenças culturais, ok? Sociais e cognitivas do aluno, perfeito. Promovendo o senso de pertencimento e motivação para a aprendizagem. Pode gabaritar aí, pessoal, gabarito letra B de bola. Vamos para a 32. A 32 é uma questão que a de LDB, que nós vamos aqui vamos ver como ela trata aqui. A LDB 93, 94, 96 e o Plano Nacional de Educação são documentos fundamentais que orientam a educação no Brasil. A LDB estabelece as diretrizes gerais para a organização da educação nacional, enquanto o Plano Nacional de Educação, o PNE, define metas e estratégias para o desenvolvimento da educação no país ao longo de um período determinado. Compreender a relação entre esses dois instrumentos normativos é essencial para a gestão e prática pedagógica nas escolas públicas. Nós vamos fazer aqui a relação entre esses documentos. Relaciona a coluna A, ou seja, os dispositivos da LDB, com da letra B, metas e estratégias do Plano Nacional de Educação. Questão aqui muito legal. Olha só. 1. Educação básica como direito de todos. 2. Gestão democrática do ensino público. 3. Universalização dos profissionais da educação. 4. Educação especial, preferencialmente na rede regular de ensino. E 5. Formação continuada dos professores. Então vamos aqui para a primeira. Garantir a universalização do atendimento escolar da criança de 4 a 17. Educação básica como direito de todos, né, gente? Então pode colocar aí, ó, item. O primeiro item. Vamos lá para o segundo. O segundo é promoção inicial e continuada de profissionais de educação em todos os níveis de ensino. Aqui vai ser, pessoal, formação continuada de professores. O 5. Para o próximo, assegurar que, até o final da vigência do PNE, todos os profissionais da educação básica sejam formados em nível superior. Aqui será valorização dos profissionais da educação. Vamos deixar de marcar isso daqui para ficar mais fácil. Então, 3, né? Pode colocar aí o 3. Próximo, ampliar o atendimento educacional especializado para alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades. Aqui, no caso, será educação especial, preferencialmente na rede regular de ensino. O 4. 4 aqui. E o último, implementar mecanismo de gestão democrática, incluindo a participação da comunidade escolar e local nos conselhos escolares. Aqui, no caso 2, gestão democrática do ensino público. Então ficou assim: 1, 5, 3, 4 e 2. Qual é o gabarito? Letra A. Gabarito letra A. 33.
O trabalho pedagógico na escola pública deve ser orientado por uma fundamentação filosófica, política e educacional que visa a formação integral do sujeito. Considerando essa natureza complexa e multifacetada, qual das afirmações a seguir reflete uma prática pedagógica que articula essas três dimensões de maneira coerente e efetiva? Vamos lá então, pessoal. Vamos ver aqui. A adoção de um currículo rígido, na verdade tem que ser flexível, centralizado, na verdade deve ser para todos, que uniformiza, deve ser plural e heterogêneo. As práticas pedagógicas, esse item já está errado, vamos passar para o próximo. Implementação de prática pedagógica baseada em uma abordagem tecnicista, na verdade deve ser progressista, ok? Item errado. Centralização do planejamento pedagógico na mão dos gestores escolares. O planejamento pedagógico, pessoal, deve ser participativo, ou todos devem participar, professores, comunidade escolar. Letra D, a utilização de metodologias que incentivam a autonomia do aluno, ok. Promovendo a construção do conhecimento a partir de suas vivências, ok. E experiências sociais, ok. Articulando essa prática com uma reflexão crítica sobre a realidade social. Pode gabaritar aí, gabarito, letra D. 34. A escola pública no Brasil, especialmente em regiões periféricas, tem sido apontada como um instrumento essencial de inclusão social. Considerando os desafios e as potencialidades desse papel, qual das seguintes afirmativas melhor representa uma estratégia eficaz para transformar a escola pública em um verdadeiro agente de inclusão social? Vamos lá? Vamos juntos aqui. A implementação de programas de meritocracia escolar. Pessoal, coloca na tela para mim, por favor. Quando se implementa programas de meritocracia escolar, ela vai ser excludente e não inclusa, ok? Porque você vai pegar muita gente que não vai conseguir se desenvolver a partir desses programas e serão excluídos. Item errado. Pode partir para colocando aí para mim, por favor. Letra B. A centralização de políticas educacionais pelo governo federal. As políticas públicas, pessoal, devem ser voltadas para programas de educação integral entre os entes federados. Item errado. A criação de programas de educação integral que integram o currículo escolar com atividades culturais e esportivas, visando atender às múltiplas necessidades dos estudantes. Esse daqui está correto, gabarito letra C. O próximo item é o 35, já estamos na reta final. Vamos lá então. Na pedagogia tecnicista, os elementos principais o elemento principal passa a ser a organização racional dos meios, ocupando o professor e aluno posição secundária, relegados que são a condição de executores de um processo cuja a concepção, planejamento, coordenação e controle ficam a cargo de especialistas supostamente habilitados, neutros, objetivos e imparciais. Quem disse isso foi Saviani. Na pedagogia tecnicista, sobre o papel principal atribuído a professor e aluno. Pessoal, na pedagogia tecnicista, professor e aluno são executores do processo, ok? Lembre-se sempre disso, quem disse isso também foi o próprio Saviani. Então vamos comigo aqui. Protagonistas não, especialistas não, facilitadores também não, executores de um processo
planejado e controlado por especialistas. Gabarito letra D. Questão 36. O plano da escola, o plano de ensino, o plano de aula antecedem o trabalho pedagógico e orienta a prática docente durante o ano letivo. Acerca desses planos, assinale a alternativa que indica a que eles fazem parte. Plano de escola, plano de ensino e plano de aula fazem parte do planejamento escolar. Ok, pessoal? Pode marcar aí. Portanto, gabarito letra D. Vamos para a 37. 37 diz o seguinte: no que se refere à lei que atribui aos estabelecimentos de ensino a incumbência, lei das incumbências, de elaborar e executar de forma democrática o projeto político-pedagógico, assinale a alternativa correta. Pessoal, a lei das incumbências, LDB, ok? Então pode marcar aí, gabarito, letra C. 38, vamos para a 38. As tendências pedagógicas originam-se de diversos pensamentos filosóficos e foram em dois grupos principais, liberal e progressista. Assinale a alternativa que apresenta as tendências pedagógicas progressistas. Libertadora, libertária, crítico social dos conteúdos. Gabarito letra B. 39, vamos para a 39. No que se refere às competências gerais de educação básica, que fazem parte da BNCC, assinar a alternativa correta. Então, aqui as competências gerais da educação básicas. Vamos lá. Aquela que é correta. Valorização e utilização dos conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social e cultural e digital para entender e explicitar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Aqui, pessoal, é a descrição da competência geral da educação número 1, ok? Da número 1. Pode gabaritar aí. Gabarito letra A. Vamos para a última questão, questão 40. Seu principal objetivo é a emancipação humana e posiciona o aluno sob novas situações e experiência. Essa tendência pedagógica preza pela promoção da autonomia individual e das capacidades crítica e ética, considerando esses elementos cruciais para a formação social atual, valorizando a livre expressão, a cultura e a formação de um futuro revolucionário. Botou revolução no meio com relação à tendência pedagógica. É correto afirmar que botou, pessoal, revolução no meio, não tenha medo de colocar que é libertária, ok? Libertária. Então nós temos aí gabarito letra D, ok? Pessoal, 40 questões, coloca na tela, 40 questões para te ajudar, para que você possa se preparar da melhor forma possível, de forma correta. Professor, errei algumas questões, não consegui fazer. Pegue essas questões, volte para a teoria, volte para as suas anotações, refaça questão a questão para você poder se preparar da melhor forma possível. Espero ter te ajudado. Fico muito feliz em poder ter contribuído com você de alguma forma. Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.